Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes! Esse é o Sala TUSP, uma sala virtual em que a gente conecta a sala das pessoas. Estou aqui eu, Maria Tendlau, da minha sala em São Paulo, conversando com o Chico Pérez, que está em sua sala em Bauru. Tudo bom, Chico? Olá, tudo bem? E estamos hoje com Luiz Pimentel, em sua sala, também em São Paulo, conversando com a gente. Tudo bom, Luiz? Oi, gente, tudo bem? Que massa estar aqui nessas salas compartilhadas. Pois bem, então hoje nós vamos conversar com o Luiz Pimentel, que é ator, é dramaturgo, ele é mestre em Filosofia e Educação pela Faculdade de Educação da USP e atualmente é doutorando pela ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP também. E a gente vai conversar com o Luiz sobre o trabalho de mestrado que ele apresentou, a gente vai partir do tema deste trabalho, cujo nome é Do Governo das Patas, um estudo sobre a emergência do espectador crítico no teatro brasileiro. Como se percebe, é um vasto tema, mas que traz aí um conteúdo histórico muito interessante, que é a existência no século XIX de uma prática conhecida como pateada. Então, Luiz, assim, para começar, eu queria que você me explicasse o enfoque da sua pesquisa, para depois contar para a gente o que é a pateada. Bom, gente, muito massa estar aqui conversando com vocês. Acho que uma das coisas mais interessantes de pesquisar é o momento da extensão, né? De conversar sobre as pesquisas e partilhar os sentidos, os desdobramentos, os achados das pesquisas, né? Então é fundamental esse momento e valeu aí pelo convite de estar trocando essa ideia. O contexto dessa pesquisa nasce de alguns incômodos que eu tinha à época, quando eu comecei a desenvolvê-la, né, relacionadas a pensar o teatro, né, a cena contemporânea dos últimos anos aqui no Brasil, em relação a uma proliferação, a um excesso de teoria e pensamento a respeito da figura do espectador, né? E mesmo além da figura do espectador, conexões entre teatro, educação e esse diálogo com o Estado, né? Por meio de políticas públicas, etc., né? Eu trabalhei e trabalho, né, com políticas públicas, com essa perspectiva do teatro relacionado à educação, também com trabalhos cênicos que estão o tempo inteiro pensando, né, modos de diálogo e de pensamento junto com o espectador. Então, na época, tinha uma série de questões que no trabalho do mestrado eu optei por desenvolver essas questões na Faculdade de Educação e não no teatro, um deslocamento de campo mesmo, na parceria com o professor da Faculdade de Educação aqui da USP, que é o Júlio Bropachino, que foi o meu orientador, e que tinha uma perspectiva, o que ele provocava era que pensasse criticamente as relações entre muitos campos culturais, né, e a educação. Pensar não no sentido de novas propostas para as relações desses campos com a educação, mas como pensar criticamente essas associações entre, por exemplo, teatro e educação. A proposta dele para a gente é que a gente, inspirado no trabalho do Michel Foucault, né, numa perspectiva genealógica, né, em muitas obras dele, o que ele faz é criar um estranhamento do nosso tempo presente por meio de um olhar para a história, para arquivos do passado que mostram construções de problemas, às vezes há muitos séculos atrás, que hoje continuam nos assombrando, né? Então, o que o professor Júlio propunha, e que eu topei, é que a gente buscasse modos de criticar o tempo presente por meio de um trabalho com documentos históricos, né? Deslocando a nossa análise não do contemporâneo, mas para algum outro momento da história em que os nossos problemas de pesquisa tivessem dispostos de outra forma, né? E que de alguma forma a gente pudesse flagrar o aparecimento de tensões na história que nos dizem respeito, mesmo que isso fossem tempos longínquos, né? Eu nunca imaginei que eu fosse estudar o século XIX, por exemplo, o século XIX no Brasil. Inclusive, até o momento em que eu comecei a fazer essa pesquisa, eu mal tinha uma entrada, né, no pensamento sobre a história do Brasil, né? Foi justamente esse trabalho de pesquisa que me fez me interessar vorazmente pela história do nosso país, né? Entendendo como ali se articulam muitos problemas que nos dizem respeito hoje, agora, né? A gente vive hoje, inclusive hoje mesmo no Brasil, situações que têm sua emergência há muito tempo atrás, né?
Luiz, eu acho muito interessante que na sua pesquisa, isso é muito claro, é como eu gosto dessa imagem do fantasma, talvez porque ela seja uma imagem muito teatral, né? Esse fantasma que nos assombra do passado ou que vem do futuro, esse trânsito de algo que nos assombra. E quando a gente lê sobre a pateada, curiosamente, uma prática que a gente já não mais conhece, nos assombra por algum eco muito presente, por um Uhum. temor, por uma sedução. Então, acho que para incluir aí os nossos ouvintes que estão em suas casas, nas suas lajes, nas suas varandas gourmet, lavando sua louça na cozinha, na nossa conversa, você pode contar para a gente o que era a pateada? Conto, sim. Acho que primeiro é curioso pensar como foi que eu cheguei na pateada, né? Volta e meia lendo uns textos sobre a história do teatro brasileiro, eu me deparava às vezes com essa palavra pateada. Inclusive, ela é dicionarizada no Dicionário do Teatro Brasileiro, que é uma publicação da editora Perspectiva. Tem lá um verbete curtinho sobre o que é pateada. O que é a pateada, como está descrito, né? Era uma prática oposta ao aplauso, né? Do mesmo jeito que o aplauso é uma prática, a gente aplaude peça no final, em geral a gente aplaude até bastante, né? Em oposição ao aplauso, a pateada era um movimento feito com os pés, que batiam no chão de um modo violento, né? E que, óbvio, ela se desdobrava, às vezes, por meio do lançamento de objetos em relação ao palco, assovios, vaias. Era um barulho ensurdecedor, disparado pelos espectadores, para impedir uma representação de chegar até o final, né? Uma peça para chegar até o final, ou mesmo, às vezes, a peça terminava e no final, ao invés de aplauso, tinha pateada, né? Que é esse movimento de rechaço do público em relação ao que estava vendo. Eu ouvia desde pequena, assim, meu pai tinha uma brincadeira, oh, vou te assistir no teatro, vou levar tomate, vou te tacar tomate. E eu sempre achei isso que era um pouco uma mitologia, sei lá, do teatro medieval, meio teatro de feira, ou mesmo o teatro da antiguidade. Mesmo Shakespeare podia ser, né? Sim, sim. Cebola, tomate, batata. Mas eu não imaginava que era algo tão próximo e que num século que nós imaginamos pós-iluminismo, um século, né, todo cheio de esclarecimentos, de fato arremessava-se tomates, batatas, etc. Né? E coisas até mais perigosas, né, em relação ao palco. Sim, exatamente, tem esse eco desses movimentos de rechaço em muitos momentos da história do teatro, né? Eu tenho até um documento que diz que, enfim, existe pateada desde a Grécia antiga, enfim. Mas o que me chamou muito a atenção é como isso era contado a título anedótico nessas historiografias e nesse dicionário mesmo. Está descrito como se fosse uma anedota. Ah, uma curiosidade do passado. As pessoas faziam isso, né? Qual é o problema de falar dessas coisas como anedota? Parece que aquelas pessoas elas eram menos evoluídas, né, que a gente. Parece que aquilo era uma circunstância histórica que não tem mais fundamento hoje em dia, né? Eu fiquei muito intrigado com esse termo pateada, ele ficou repousando na minha cabeça, né? Até que, quando eu comecei a pensar o que eu ia trabalhar como documento histórico, né, para desenvolvimento dessa pesquisa, eu resolvi entrar num site que eu recomendo veementemente para todo mundo que está escutando, que é um barato, que é a Hemeroteca Digital, que é uma plataforma da Biblioteca Nacional que digitalizou uma série de periódicos históricos brasileiros. Assim. Tem muita coisa digitalizada lá, é um arquivo preciosíssimo assim para pesquisadores, pesquisadoras da história ou mesmo de qualquer pessoas que têm curiosidade, né, em relação aos acontecimentos do país. E lá tem esses periódicos, e você pode fazer uma coisa magnífica nesse site, que é uma busca por termo. Aí eu resolvi pesquisar pateada no século XIX. Eu fiquei completamente chocado, porque os resultados são infinitos. Existem muitas descrições nos periódicos do século XIX sobre pateadas. Por que eu fiquei tão chocado? Porque, a princípio, eu pensava que esse movimento da pateada ele era circunstancial, ele era, enfim, uma coisa que acontecia de vez em nunca, disparado por um bando de gente louca, né? E é o oposto, né? Lendo as notícias de jornal, você primeiro localiza que aquilo é uma prática, não é algo espontâneo. Aquilo do mesmo modo que a gente sabe o que é aplaudir,
aquelas pessoas sabiam o que é patear e quando usar desse recurso, né? E quando mobilizar essa prática, né? E depois que tem narrativas e narrativas nesses periódicos, nas páginas das notícias teatrais, que descrevem as noites de espetáculo quando aconteciam pateadas, né? E são descrições infinitamente incríveis, assim, pra gente que... Bom, sei lá, eu acho que contemporaneamente existe certo teatro, né? Quando eu falo teatro, eu estou tentando diferenciar do teatro de rua, que eu acho que é um teatro com muito envolvimento com o público, né? Ou teatros em espaços que têm ruídos, né? Da relação cena-público. Mas, sei lá, a experiência de ver uma peça no Teatro do Sesc, por exemplo, fechado, na caixa preta, nossa, é uma experiência relativamente tranquila, em que no final a gente sabe que todo mundo vai aplaudir, ou com mais entusiasmo ou menos entusiasmo, né? E lendo esses jornais do século XIX, o que me chama a atenção é que, para além de ter essa descrição de que, de repente, o público começa a patear, ataca o ator, muitas vezes destrói o recinto teatral, né? Porque a pateada ela era legitimada a um ponto de que o público podia se vingar das poltronas, podia se vingar do lustre do teatro, né? Eles podiam reclamar, inclusive, a deteriorização do espaço físico do teatro, né? Que muitas vezes esse público ainda brigava com a polícia, que estava dentro dos teatros. Muitas vezes a peça ficava lá parada, o público saía do teatro, brigava com a polícia na praça, alguém ia preso, o público ia até a cadeia, libertava a pessoa que tinha sido presa. Enfim, eram noites intermináveis, né? De um acontecimento ali que era deflagrado dentro do teatro, né? Quando eu entrei em contato com esses jornais, eu falei, bom, tem muito caldo, né? Muito caldo aqui para ser explorado. E o que me chamou mais atenção e para onde eu investi minhas energias foi começar a selecionar um quadro, né, dessas notícias de divergências de opiniões, né? Tanto escritores dos jornais que defendiam a pateada, porque isso existiu muito durante o século XIX, né? Defender aquilo como um direito inalienável dos espectadores, quanto aqueles que criticavam e falaram a pateada tem que acabar, porque isso é coisa de gente bárbara, isso é coisa que tem que desaparecer dos teatros, né? Porque o que mais me chama a atenção é o fato disso ter acontecido até o começo do século XX, né? E a gente não fazer ideia do que é isso hoje. Essa palavra não existir no nosso vocabulário, né? E nem como uma possibilidade de jogo nosso, como espectador hoje em dia, né? A possibilidade de patear um espetáculo, né? É uma invisibilização, né? Quer dizer, você vê quando algo desaparece, né? Quando é uma ferida, né, desaparecida. Eu acho que a gente tem no século XIX aí questões de uma formação do que seria uma nacionalidade brasileira aí, muito dolorosas, né? A começar pelo fato de ser um país escravagista e isso percorrer todo o século XIX, perdão, com uma elite que desejava uma ilustração liberal, uma ilustração que era completamente contraditória com a prática social que lá se estabelecia. E aí, quando você fala na pesquisa da polícia, é muito interessante, porque você começa a ver o quão pouco respeitada era a polícia e o que a polícia estaria fazendo dentro de um recinto que, para a nossa cabeça, né, de classe média, intelectual do século XXI, o teatro é um lugar de cultura, né? Seja alta cultura, seja uma cultura, mas é um lugar de cultura e não um lugar onde essa sociabilidade acontecia quase como uma ágora da cidade, né? Isso que eu fiquei muito tocada pela sua pesquisa, porque, na verdade, quase um aprendizado do que a gente chama de civilidade, mas que, na verdade, era coordenar forças que estavam em jogo lá muito fortemente. Como que é a coisa da formação da polícia nesse momento? Sim, é engraçado você falar isso, né, Maria? A polícia ela surge no começo do século XIX no Brasil, junto com a vinda da família real, né? A primeira intendência geral da polícia brasileira, ela é instaurada em 1808 mesmo, né? A família real chega e a tecnologia da polícia, tal como era organizada em Portugal, uma vez que o Brasil agora é um império, ela é instaurada aqui, né? Com os mesmos pressupostos. Com a grande diferença
obviamente, que a família real chega num país que é predominantemente negro. E esses corpos negros não são considerados corpos cidadãos. Esse é o maior problema da polícia brasileira durante o século XIX. Tem cartas, eu estudei algumas delas, do primeiro intendente para Dom João VI, em que ele reitera o tempo inteiro que os portugueses aqui vivem numa situação de perigo iminente, porque eles são minoria. Eles são minoria num país em que eles tratam, em que eles escravizam a grande maioria. Logo, em 1808, sendo que a Revolução Haitiana acaba de ter acontecido, né? E os ecos da Revolução do Haiti, uma revolução negra, eles ecoaram e assombraram essas pessoas, né? Assombraram, porque se isso aconteceu numa colônia, pode acontecer em outra. Evidentemente, a polícia, ela vai... Ao começo da polícia brasileira, óbvio, isso eu não pesquisei, não é meu objeto de pesquisa, né? Tem muitas pesquisas interessantíssimas sobre isso, mas me parece que a polícia brasileira ela demora para operar, né? No Brasil, ela vai ser desrespeitada no começo, muitas vezes. É uma força inédita, uma força estranha. De repente, as pessoas estavam habituadas a ter um cotidiano de tal forma, começam a ter a presença desses policiais, e os policiais eles não são só repressores, né? Eles também... A polícia no Brasil, esse começo da polícia no Brasil, o policial ele é aquele que também faz vistoria das obras públicas, ele também é responsável pelas loterias. A questão lotérica, por exemplo, no Brasil é curiosíssima, né? Porque os policiais ajudavam a organizar a loteria. A loteria arrecadava dinheiro para a construção de teatros, tanto de teatros quanto de cadeias. Aí começa o tema da cadeia, né, no Brasil. Tudo são pontos de conexão muito malucos assim na história do nosso país. E muito singulares também, né? Acho que a gente tem que prestar atenção no que é o contexto da polícia aqui. Quando você levanta a questão da pateada, ela está caracterizada como uma situação em que o público não gosta muito do teatro, da apresentação, do conteúdo, da performance do artista. Mas desses documentos que você pesquisou, tem alguma relação da pateada com outros comportamentos da sociedade? Como, por exemplo, não sei se a política tinha a possibilidade das pessoas irem lá e patearem também situações políticas ou como protestos fora do teatro? Sim, a pateada ela acontecia fora de espaços teatrais também. Acontecia, e também ela não é uma prática brasileira, né? Ela é europeia. Existia a pateada na Europa, então você vê histórias de professores da Sorbonne sendo pateados. Aqui no Brasil, alguns comícios, alguns encontros políticos também lidavam com pateada. Então ela não acontecia só dentro do teatro, né? Do mesmo modo que o aplauso não acontece só dentro do teatro, né? O aplauso acontece, enfim, em muitas circunstâncias. Agora, tem uma questão, Chico, da sua pergunta, que eu acho que é importante deixar nítido, que a pateada é uma prática que não necessariamente tem a ver com espontaneidade, ela não reflete o que as pessoas sentem obrigatoriamente. Isso que eu acho um pouco genial também nessa prática, porque existiam muitas, por exemplo, pateadas compradas. Então, pessoas, atrizes ou diretores ou mesmo partidos que compravam um número de pessoas para entrar no teatro para patear determinado espetáculo, né? Então, ela não necessariamente lidava com uma verdade, né, da relação. Uma verdade no sentido que a gente pode entender que é uma verdade, uma transparência, né, do seu juízo. Tem muitas vezes, né, ela sim é disparada por um incômodo das pessoas em relação ao que está acontecendo, seja porque a performance é ruim, seja porque, sei lá, por exemplo, tem uma peça em que um dos atores que entra em cena, ele cometeu um crime. Então, o público já vai pronto para não deixar ele exercer ali seu papel, né? Mas existem as pateadas compradas, existe uma série de circunstâncias, né, dessa prática que eu acho que mostram pra gente que o que acontecia dentro dos teatros era um jogo muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? No sentido de... tinham muitas camadas ali de sentido sendo operados entre a cena e o público, né? Entre a cena e o público é a polícia, porque muitas vezes o que as pessoas vão patear não é a cena, é a ação da polícia no teatro, né? E, Luiz, existe o contraponto da pateada, esse sim que nós absorvemos com uma certa naturalidade, especialmente na televisão, que é a claque, né?
Infelizmente, a gente absorveu a Só claque. pegou a parte da claque. Pois é, a claque, ela existe. O Bolsonaro tem claque, né? Tem muitas notícias que... Isso. Né? Nós temos um presidente, eu fiquei pensando criticamente até sobre o nosso posicionamento, de pensar, nós temos um presidente que tem uma claque que a gente considera submissa, obviamente, porque, né, provavelmente contratada ou não, mas pelo menos um pouco... E uma claque que seria tosca, seria burra, seria ignorante, grosseira, e que, de certa forma, é um pouco o que o teatro foi retirando do seu histórico por esse ideal civilizatório que ele vai tomando e que não é para um público que deve ser um público educado, não um público tosco. Então, eu me vi na própria crítica que eu faço à claque do Bolsonaro, com todas as suas questões políticas envolvidas, mas pensando, eu estou tratando esta claque da mesma forma que uma crítica teatral uma vez tratou um público do teatro, um público que possivelmente deixou de frequentar o teatro ou pelo menos foi transformado. A claque, acho que é importante, né? Primeiro deixar evidente que é o movimento oposto da pateada, são os aplausos comprados, né? É um movimento lisonjeiro, né? Até tem um texto de um jornal do século XIX que diz que a claque nasceu com Nero, que era um péssimo orador, ele era péssimo tudo, mas ele era muito orgulhoso, então ele queria que todo mundo ficasse louvando ele, então ele obrigava que as pessoas o aplaudissem, né? Então essa obrigação do aplauso, essa coisa um pouco coletiva e falsa, né? Acho que muito dos nossos julgamentos em relação a tanto a claque quanto a pateada, né? Pensando que eu acho que a pateada ela é muito específica, porque ela é um movimento de rechaço, né? Por que a claque não desapareceu, mesmo sendo um movimento falso, incômodo? Porque ela é um movimento agradável, ela é um movimento que, querendo ou não tem... Ela não implica um risco. A pateada implica um risco. Você entrar em cena sabendo que você pode ser pateado, ou você ir ao teatro pensando que pode ter um conflito ali entre as forças que estão dentro do teatro, é um risco. É um risco que eu imagino que não deva ser uma das coisas mais agradáveis. Ao mesmo tempo, eu penso muito que o meu trabalho é sobre corpo, né? Não é sobre história, mas sobre um corpo. Um corpo que a gente tem ecos desse corpo, mas eu acho que eles deu uma desaparecida, assim, do nosso modo de pensar e habitar os teatros, né? Então, esse corpo que está nessa situação tensa e de extrema fisicalidade, né? Tanto na cena quanto na plateia. É uma negociação, são muitas forças sendo negociadas, né? Ali no recinto teatral. E você vê, né, Maria, que você puxou agora a questão da crítica. Acho que tem uma questão que eu flagrei, né, no trabalho, que é a polícia é ineficaz para o controle da pateada. Ela cumpre um papel, sim, que é repressor, ela vai ganhando, conforme o século XIX vai avançando cada vez mais espaço, ela vai conseguindo ocupar o seu território, né? A polícia dá certo no Brasil, em algum sentido, né? A gente pode observar, né? O povo pedindo polícia hoje em dia, né? É algo que mostra como essa instituição, ela funcionou dentro do nosso Estado, né? Para algumas pessoas, claro. Mas a polícia, para o controle das pateadas, ela é ineficaz, porque ela tem uma ação muito vertical no corpo das pessoas, né? Que é uma ação repressiva. É preciso que você crie também, se você quer controlar uma prática como a pateada, uma força positiva, né? Uma força que, de alguma maneira, regulamente de outro modo aqueles corpos. E daí a minha aposta no trabalho é pensar que essa força tem a ver com uma tecnologia educacional, né? De formação do olhar, de formação do gosto das pessoas, de um pensamento civilizatório, mas um pensamento que produz sentidos positivos, né, e não só repressores, né, como é o caso da polícia. E daí, no caso, eu vou enfocar um trabalho grande de bacharéis, formados pelas faculdades de Direito, intelectuais, na formalização de uma certa teoria, de um certo olhar para o teatro, né, que vai culminar, a meu ver, numa crítica especializada, né? A crítica teatral da época em que essas pateadas eram práticas, ela queria converger o público para esse modelo apolíneo, né, mais elevado, ou ela queria simplesmente regulamentar o comportamento do público como uma forma de transformar ele de bárbaro em civilizatório? Como você vê essa questão, Luiz?
Eu acho que as duas coisas andam, elas precisam uma da outra, né? Você precisa, de alguma maneira, controlar o que acontece dentro do teatro, né? Você precisa controlar o corpo das pessoas para você formar um tipo de subjetividade ilustrada, ou enfim, pautada em certos critérios, né? Existe, claro, uma figura histórica desse tipo de sujeito da cultura civilizada, né? Que é a figura do gentleman, né? Do gentilhomme francês, do fidalgo, né? Ela é um acontecimento do século XVII, né? A formalização dessa figura muito estranha que tem bom gosto. Acima de tudo, ela tem um bom gosto, né? Esse novo sentido espiritual aí que foi criado por uma burguesia que é o bom gosto. E que essa figura, ela vai ser criada em cima de algumas ideias fundamentais, como a moderação, o respeito, uma ilustração, enfim, uma série de qualidades aí, qualidades e competências, e que essa figura ela é evocada no século XIX pelos nossos bacharéis intelectuais, claro, por uma certa elite aí em formação brasileira, né? É curiosíssimo pensar que, por exemplo, Machado de Assis, né, o escritor, ele era um assíduo frequentador de teatro, ele escrevia sobre teatro, e ele é um defensor ferrenho contra a pateada, né, o Machado de Assis. Ele vai passar grande parte da sua vida escrevendo contra a pateada nos seus textos de jornal e falando que o teatro precisa ser entendido de uma vez por todas como uma escola, como uma ferramenta educativa para um povo bárbaro como é o povo brasileiro. O teatro é uma ferramenta educacional e ele vai defender uma coisa genial que é para a gente pensar, que o teatro ele consegue lidar com camadas da população não alfabetizadas, que são a maior parte, né, das pessoas daquela época, não alfabetizadas, porque a transmissão no teatro é oral, o Machado de Assis ele vai apoiar, né, claro, o ideal realista de peças que discutem temas do contemporâneo a partir de uma ótica burguesa, né, da família, da moral, dos bons costumes. Então, o caldo em que começa a emergir um pensamento crítico, né, um pensamento de um olhar especializado, acho que é importante frisar essa ideia do olhar especializado. A situação do teatro do século XIX brasileiro, ela não lida com o olhar especializado até determinado ponto. Um olhar especializado começa a aparecer nesse século, né? Especializado no sentido daquele olhar que, primeiro, que ele é conferido a uma pessoa só, ao especialista, né? Ele já não é mais conferido a qualquer um. Você precisa ser formado, né, para ter um tipo de modo de se relacionar com o que você está vendo, né? Porque você precisa fazer o quê? Uma distinção entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal, né? Olha só como todo esse jogo é totalmente diferente do da pateada, né? Em que a questão da verdade e da mentira não era o ponto. O que estava em ponto ali era um jogo, era uma disputa entre forças, né? Entre forças dentro de um processo caótico de formação de um império, né, no Brasil. Eu estou dizendo porque é isso. Para mim, a crítica é esse movimento, a genealogia, né, a emergência da crítica, ela é um pouco esse movimento de operar uma transformação no público por meio do olhar, da formação do olhar, e, obviamente, você não pode esquecer que ela está junto com a polícia, porque a crítica também só vai conseguir isso caso certa parcela da população seja excluída dos teatros. No começo, a crítica não vai querer falar com todos, né? Ela vai querer falar com alguns. E daí, você vai ver um movimento, a partir da segunda metade do século XIX, que é tirar dos teatros escravizados, prostitutas, brancos pobres e, o que eu amo, animais e bebês. Tem documentos que dizem que animais e bebês não podem mais ir ao teatro, e daí você fica chocado, porque você pensa, meu Deus, realmente tinha muita gente, né, dentro do teatro. Gente, não, e eu não posso não lembrar da imagem, a imagem chocante de ontem, chocante porque poética, mas chocante também porque chocante, que é do concerto feito em Berlim, não sei, para as plantas. Eles reabriram o eu não teatro. vi. Não, nossa, é uma foto maravilhosa, você precisa ver. É um concerto realizado para plantas. Olha. A gente está chegando bem perto. Talvez nós já tenhamos morrido todos e isso seja um outro mundo. Eu acho que sim. Mas Desculpa, o que eu curto... a questão do bebê e animais. Tudo aquilo que faz ruído, né? É curioso, porque tudo aquilo que causa uma interrupção, um barulho, né? O ruído acho que tem tanto que é lindíssimo, eu estou dizendo no sentido de curioso, é forte ler isso, né?
tem textos que defendem, né, o fim da pateada, dizendo que se o público quer demonstrar o seu desagrado em relação ao que vê, ele tem que fazer isso em silêncio e por meio do desprezo. Então é um movimento totalmente interior, né? Se você não gosta, tem alguma crítica a fazer ao que você está vendo, você não pode externalizar, você tem que guardar e demonstrar o seu desinteresse por meio do desprezo, né? É uma opção muito específica, né, de moderação comportamental. Luiz, dando aquele salto que você faz brilhantemente no seu trabalho, porque você faz um caminho de ida e volta, o que isso nos diz sobre dois aspectos? O teatro que é feito hoje em dia e essa grande atenção ao espectador, né, que começa a surgir aí desde o final do século passado, enfim, começo desse século, e, por outro lado, essa utilização meio universal do teatro como prática pedagógica, sim, não só no sentido de ensinar a ver teatro, como ensinar a ser um cidadão, incluir o cidadão e como parte de uma política governamental. Eu acho que a gente tem que pensar, especificamente no caso brasileiro, que os projetos culturais, os projetos teatrais, que se assumem enquanto projetos, né, enquanto um corpo de pessoas que se reúne para instaurar um conjunto de possibilidades, políticas públicas, etc., vinculados ao Estado, sempre encontra problemas nessa articulação, né? A cultura aqui nunca foi uma prioridade do Estado, né? Então, existe essa especificidade. Ao mesmo tempo, existem também acontecimentos dessa relação entre cultura e Estado. E, ao longo do século, mais especificamente da segunda metade do século XX, e eu acho que, especificamente, durante o período de redemocratização, né, da abertura democrática, da criação da Funarte, ali no Ministério do Ney Braga, etc., existe uma associação, uma justificativa para que a relação entre cultura e Estado aconteça, balizada por uma ideia de fortalecimento da cidadania, né? Essa questão que é muito complexa no nosso país, tão desigual, pensando o que é uma cidadania global, né, no Brasil. Um país que foi edificado com base em trabalho escravo, né, de indígenas e de negros. Então eu acho que a gente sempre tem que olhar com muita cautela as associações entre teatro e educação, entendendo as suas potencialidades, mas também seus problemas, especificamente quando vinculados a essa ideia de cidadania. Porque me parece que a história que foi escrita do nosso teatro, e que foi escrita mesmo, estou dizendo aí dos livros do Décio, mesmo a organização do João Roberto Faria, esses livros de história do teatro, do Sábato Magaldi, eles escrevem essa história a partir da visão desses bacharéis, que começaram a instaurar um processo de especialização do olhar para a cena, né? A nossa história não está sendo escrita a partir da lógica dos pateadores, né? Da lógica de um teatro conflituoso. Ela está sendo escrita a partir de um teatro comportado, bem comportado, né? Com regras, em que o que é valorizado é o que acontece na cena, não o que acontece no conjunto. De alguma maneira, esse projeto deu certo. A gente tem o policiamento internalizado na gente quando a gente vai no teatro. Por isso que eu acho que são tão potentes as iniciativas de apresentar, de realizar trabalhos com públicos não especializados. Porque os acontecimentos, especialmente para quem faz, aí eu estou dizendo experiência pessoal, para quem faz teatro, é de um deslocamento radical, porque é um público que não está acostumado a certas regras que a gente tem, de chegar na hora, de ficar quieto enquanto o ator está falando, a atriz está falando, que tem um jogo outro possível, né? No meu trabalho, uma parte dele é lançar um olhar crítico a algumas iniciativas da relação entre teatro e educação, especialmente isso tem a ver com as pedagogias do espectador, de formação do olhar, de especialização de um público, né? Entender alguns problemas desses campos, mas, ao mesmo tempo, uma vez que a gente está num contexto como o nosso, brasileiro, acho que entender também que, ao mesmo tempo em que esses campos são arriscados, eles abrem uma série de possibilidades, né, de encontros e de deslocamentos, especialmente para quem está aí no trabalho de educador, de quem faz teatro, de quem está acostumado com um certo modo, né, de entender a arte teatral. No século XIX, tem até alguns autores desses críticos que vão reivindicando um teatro bem comportado, que eles escrevem textos muito curiosos, que eles dizem:
é muito louco, mas mesmo com o teatro ordenado, existe algo que pode sair da curva do que a gente está pensando, e o teatro ele pode ser tanto um instrumento de educação positiva quanto de educação negativa. Eles reconhecem uma ambiguidade, óbvio, porque eles chamam de positivo e negativo, né? Mas eles reconhecem uma ambiguidade, algo que muitas vezes você não consegue controlar do que está sendo produzido ali enquanto está acontecendo a exibição de uma peça, por mais moral que ela seja, né? E também, né, é louco pensar que eu escrevi esse texto, eu defendi esse texto no dia do assassinato da Marielle. Foi um dia muito específico, assim, né? E aconteceu de noite, né, o assassinato dela. E, sei lá, se você pensa que em 2015, por exemplo, teve todo aquele assunto da peça Mulher do Trem, eu acho que a gente está num momento conflituoso em relação às práticas artísticas. Me parece que tem algo dessas forças que elas são retomadas, né, em momentos de ebulição política. Acho que não pode deixar passar que a Pateada ela aconteceu, de alguma maneira, a vida forte da Pateada, ela aconteceu na primeira metade do século XIX no Brasil, que é um caos em termos de governo, né? Se você pensa que tem Dom Pedro, aí depois entra a regência, tem quatro regências, se eu não me engano, 2 trinas e 2 unas. Dom Pedro II. O Brasil está o tempo inteiro mudando e sendo transformado, né, em termos de regimes. Por mais que, óbvio, a monarquia esteja estruturada, né? Mas tem uma disputa política muito grande. Então, isso vai gerar efeitos, né, no modo como as pessoas se relacionam e disputam, né, ali o seu enfrentamento cotidiano. Sim, me vem muito forte na memória a época da gestão, primeiro do Marco Aurélio Garcia, depois do Celso Frateschi na Secretaria Municipal de Cultura, entre 2001 e 2004, em que foram criados os programas vocacional, formação de público, o fomento ao teatro começou a acontecer, e quando foram construídos os primeiros CELs, logo no início, o programa Formação de Público foi até os CELs. Para quem não conhece, o programa Formação de Público eram algumas peças criadas por uma curadoria que escolhia textos e diretores para fazer isso, com uma espécie de elenco também escolhido, um elenco estatal, e que havia todo um corpo de mediadores entre as escolas que assistiam os espetáculos, os professores e os artistas. Era um trabalho realmente dentro dessa concepção de formação de um espectador um pouco mais especializado na linguagem, ou iniciado, pré ou alfabetizado na linguagem teatral. E quando abriram os CELs, era muito difícil, porque eram questões do tipo, mas as pessoas entram e saem, mas tem bebê na plateia. A história do bebê voltou? Tem bebê na plateia. Você vai no céu, tem bebê na plateia. É um fato. E aí a inadequação dos artistas com aquele outro, né, idealizado, ou aquele outro puro que deve ser iniciado em algo que ia por terra. Então, esse momento é um momento, para mim, muito, muito curioso e muito forte para a gente se repensar como artista e pensar a nossa própria concepção de cidadania ou de coletividade, né? Acho que sim, acho que sem dúvida. Eu imagino como as experiências do Formação de Público tinham essa potência mesmo, né, de provocar encontros entre um teatro que se faz, nem sempre, né, mas que se faz já habituado a umas certas regras, a uma certa expectativa, né, da sua relação com o seu público, e algo que rompe com essa expectativa, né. Isso, eu acho que se os fazedores teatrais estiverem dispostos a encarar, sempre que eles estão dispostos a encarar esses encontros, é muito potente para todos os lados, eu acho. Potente, doloroso também vai ser, porque muitas vezes esse enfrentamento vão gerar discordâncias que vão ser impasses não resolvíveis, né? Mas quem disse que a gente tem que resolver algum impasse? A gente está num país que, enfim, tem todos os impasses possíveis para a gente pensá-los cotidianamente, né? Então, acho que são possibilidades de encontro muito fortes e potentes, inclusive para se pensar outros modos de articular a cena, né? Eu fico pensando, lendo essas notícias de jornal do século XIX, das Pateadas, que a peça, ela ocupava pouco espaço da descrição dessas críticas.
a maior parte era descrição de tudo, dos eventos, da noite e tudo mais. Elas não se dedicavam ao trabalho da atriz, do ator. Às vezes elas falavam um pouco, mas elas se dedicavam a dizer o que estava acontecendo com todo mundo ali. Isso eu acho muito bonito de pensar que a dramaturgia do teatro ela não tem a ver com o que acontece na cena, ela tem a ver com uma série de outras forças e relações que estão ali convivendo, né? E que isso pode ser olhado, visto com interesse. Inclusive para a gente também não ficar preso nesse tipo de teatro, que também é um outro tipo de teatro que a gente faz em espaços fechados e que daí no final as pessoas aplaudem e a gente também não sabe direito o que está rolando, porque o aplauso não diz a verdade de nada também. Então a gente também fica... não diz, a gente sabe, né? Quantas vezes a gente já não se viu no corpo de quem aplaude sem ter nenhuma vontade de aplaudir, né? Um lamaçal de falsidades. É curioso como seu relato sobre quando se considerava o acontecimento da noite não apenas como uma peça, mas como tudo que envolvia, né? Desde a peça até a fatiada, até a polícia, até a ida à delegacia, e as forças mobilizadas, né, nesse encontro, como isso se liga, de certa forma, a alguma ideia, não muito formulada, mas que a gente presente da arte contemporânea como algo que vai além da obra, isso já há muito tempo, mas eu acho que a gente tem se deparado, né, como artista, a perguntar o que é, né? O que é isso? É a peça ou é outra coisa? É o fenômeno? É o encontro? E aí eu dou um exemplo que, para mim, é muito forte, porque, como público, a gente sabe quando isso acontece. Quando o espetáculo ultrapassa o simples ato representacional, o ato de linguagem teatral, e se torna para além do palco e para além até da sala. Eu tenho um exemplo que eu gosto, que é do Quando Quebra Queima, não sei se você assistiu. Foi uma peça que a coletiva, a companhia, fez. Coletiva Ocupação, na verdade, porque é um grupo formado dentro das ocupações pelos secundaristas das escolas, e que foi feito um trabalho teatral com eles, e eles formaram um coletivo teatral, e tem uma peça que, do ponto de vista restrito de linguagem, posso descrever, não é nada de especial, não é nada de genial, mas o acontecimento, cada vez que eles se apresentam e há uma confrontação com essa realidade, que é a realidade deles, tanto da periferia como da questão dos secundaristas, é muito forte. Daí seria o reverso do artista indo educar o público, com esse público tornado artista indo educar os outros, os demais artistas, sobre o que realmente importa. Uhum. Sim, eu fico pensando que talvez, óbvio, a pateada não existe mais hoje em dia, nem tem como, né, gente? Acho que não tem a ver com, vamos voltar a patear, né? Porque também não é não se trata jamais disso, né? Acho que é entender a série de problematizações que estão envolvidas aí nesse acontecimento e no desaparecimento dele. Mas esses dias, é curioso, eu descobri por acaso que a Eliane Brum, a jornalista, né? Ela, com o auxílio de uma parceira, elas transcreveram aquela noite do Itaú Cultural em que a peça A Mulher do Trem, dos Fofos em Cena, em 2015, ela foi cancelada, a apresentação, porque teve uma denúncia ali de que uma personagem operava com blackface, né? E tinha mesmo, né, uma personagem em cena que aquilo pode ser considerado blackface. E começou a gerar, disparado por uma pensadora chamada Stephanie Ribeiro, uma militante, se disparou na internet um movimento de boicote em relação à peça. Isso gerou um grande debate, né? Que inclusive levou com que a instituição Itaú Cultural, né, um banco, desse uma noite ali chamando pessoas prós e contra o cancelamento da peça, né? E é curiosíssimo ler essa transcrição. Hoje em dia é bem forte. Acho que, sei lá, para mim é uma grande noite da história do teatro essa, porque tem debates muito vivos e que de alguma maneira dialogam com esse campo dessas disputas do século XIX, né? E uma das coisas que eu acho mais curiosas é que tem algumas pessoas dentro do debate que defendem, né, que a obra seja vista antes dela ser rechaçada. E até porque a Stephanie, quem levantou esse debate, ela não viu a peça.
E ela provocou o boicote da peça sem ter visto a peça. Então, o que incomoda, o que é usado como argumento ao longo da discussão por quem está defendendo a peça? Que ela veja a peça. Então, basicamente, o que as pessoas estão pedindo para ela é: venha ao teatro, entre, fique calada ao longo da peça inteira. Assista, mesmo que você seja contra a manifestação ali do blackface. Assista até o final. E no final, você pondera e a gente conversa. Estão pedindo para ela um gesto que é o oposto do que ela está propondo. Ela está propondo: não interessa, eu vi a foto da divulgação, existe isso na peça. O simples fato de existir, eu não preciso ver. É um campo de problematização que eu acho que é muito curioso, porque o que está sendo aí posto em questão? A interrupção de uma obra, né? A interrupção. Tipo, não, isso não. E é curioso voltar a esse episódio hoje em dia, porque eu acho que tem aí uma discussão que tem a ver com um tipo de corpo do espectador que se pede e um tipo de outro corpo, que lida com uma outra posição em relação às obras da cultura, né? Luiz, você vê alguma relação desse comportamento da Patiada com as questões da modernidade, da internet, das mídias sociais, em que uma obra que é postada nas redes sociais, ela tem tanto comentários positivos como negativos, desses chamados haters, os trolls e tudo mais. Você acha que é alguma ligação entre essas duas partes? Como na internet não tem a questão da vigilância tão ferrenha pela polícia ou pela crítica, você acha que é uma tendência à volta desse comportamento de boicote que acontecia no passado? Não consigo fazer essa comparação, porque a Patiada, para mim, não tem nada a ver com a cultura de cancelamento. Acho que não se trata de cultura de cancelamento. Acho que o boicote, às vezes, sim, né? Mas, por exemplo, eu estou citando aqui não o boicote feito pela Stephanie na internet. Eu estou citando aqui um acontecimento presencial que se deu num diálogo com diversas posições num espaço físico. Eu não estou falando do debate que se instaurou na internet, por mais que o que tenha provocado tenha sido um debate que tenha se instaurado na internet, né? Acho muito diferente, acho que o que está acontecendo hoje é um fenômeno inédito, que tem que também ser avaliado, mas é curioso, né? Porque até quando a gente ia começar essa conversa, eu estava pensando, gente, não faz sentido falar de público e Patiada quando a gente está dentro das nossas casas, né? É muito difícil falar de uma prática tão física como a Patiada quando a gente está assistindo tudo pelo celular, pela televisão. É um outro corpo físico de espectador esse. O corpo da Patiada, para mim, ele tem uma fisicalidade, ele tem um encontro ali. As forças, elas estão se encontrando, elas estão disputando algo presencialmente, né? Então, por isso que eu tenho dificuldade de fazer essas pontes com a Patiada, por exemplo, a cultura de cancelamento. Acho que são coisas totalmente diversas. Quando você não se expõe fisicamente para uma conversa, acho que muda uma margem de ação, né? Sua margem de ação muda, se transforma. Eu acho que são acontecimentos de ordens muito diferentes. Acho importante pensar que a Patiada, esse jogo semipúblico, ele é um jogo. Por mais que ele lide com a ideia de boicote, mas ele é um jogo. Ele não é um puro cancelamento, uma pura anulação de algo. Ele é um jogo. E ele é um jogo que todo mundo sabe que está jogando. O policial sabe que está jogando, a atriz sabe que está jogando, o público sabe que está jogando. Por isso que é uma prática, não é um acontecimento espontâneo, ele é uma prática. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer essa ponte com essa cultura contemporânea. Ai, Luiz, dá vontade de ficar conversando um monte com você. Até, né, a gente tem áreas de interesse comuns, assim, que nossa, falar muito. Um dia a gente senta e manda bala. Mas a gente, pensando aí nos nossos ouvintes, que também tem que tocar a vida nessa quarentena, pensando nos cachorros irracíveis aí que lá tem pelas casas. Viva os cachorros, viva os ruídos, gente. Nada. Beleza. Bom, queridos, aos que estão ouvindo e aos que estão aqui na nossa sala virtual, Chico Pérez, Luiz Pimentel, nosso tempo está se encerrando agora, então gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Bom, foi um prazer imenso conversar com vocês mesmo, ainda mais nesse momento de isolamento, né? É bom falar de encontros e possibilidades de pensar teatro e teatro na presença, né?
E acho que é importante dizer, ainda mais nesse momento, que essa pesquisa foi financiada, grande parte dela, pela CAPES. É importante dizer sobre o financiamento das pesquisas da universidade pública. Com elas, a gente consegue pensar criticamente o nosso tempo, pensar criticamente o nosso país e as nossas circunstâncias. Então, eu só consegui fazer o que eu fiz e o que eu estou fazendo agora no doutorado, porque tem esse financiamento, né, que disponibiliza tempo e espaço para mexer em arquivo e enfim, uma série de outras coisas. E, inclusive, essa conversa, para mim, tem a ver com uma das ideias fundamentais da universidade, que é a extensão, né? Poder compartilhar e conversar sobre o que a gente pesquisa, muitas vezes de modo mais individual, solitário, com mais pessoas. Então, agradeço muito a oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Nós que agradecemos, tem sido um prazer muito grande conversar com os pesquisadores. Acho que isso é um projeto que surge da pandemia, mas espero que se prolongue. Eu acho ele bem importante, então aproveito para falar para quem está ouvindo que nós vamos colocar os links de livros citados e, inclusive, Caminho das Pedras aí para você acessar a tese do Luiz Pimentel, que é muito interessante, vale muito a pena ler, e está no banco de teses da USP. Então, essa foi a nossa Sala TUSP. Hoje a gente conversou com o Luiz Pimentel, que é ator, dramaturgo, professor, pesquisador, que nos brindou aí com um papo muito bacana sobre o fenômeno da pateada e seus desdobramentos. Então tá, beijos, fiquem em casa se puderem. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.